Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 5. Nós vamos estar meditando dos versos 1 a 21. Coloquei um tema aqui, andando no mundo segundo a vontade de Deus. Eu atribuí um título aqui a essa reflexão que nós vamos ter nessa noite. Mas vamos, antes, ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Meu Deus, estamos aqui nessa noite, reunidos em Teu nome para Te louvar em comunidade, como igreja. Levar o nosso coração a Ti em oração, em adoração. E agora chegou o momento que vamos ser ministrados pela Tua palavra. Meu Deus, Tua palavra que se renova a cada dia das nossas vidas, que ela possa, meu Deus, encontrar, Senhor, um terreno fértil no nosso coração. E que nós possamos, ó Deus, ser edificados e abençoados com a Tua palavra nessa noite. Me ajuda na transmissão dessa mensagem e toma Teus filhos, Senhor, que estão aqui nessa noite e que vieram, Senhor, Te cultuar e que possam também ser edificados por meio da Tua santa palavra. É isso que nós Te pedimos nessa hora e Te oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos seres sociais, né? Nós temos essa necessidade, né, de convívio, né, de caminhar juntos. É difícil para nós, como seres humanos, né, e contra o fluxo, vamos dizer assim, né? Não sei se algum de vocês já tentou andar na contramão, né? Um dia, viajando, na época não existia GPS ainda, né? Lá eu fui de carro no Rio de Janeiro, né? Aí eu entrei numa rua assim, que um carioca mandou eu entrar, que estava comigo ali, né? E eu percebi que eu tinha entrado numa furada, né? Porque era uma contramão. Imagina, vinha os carros todos na minha direção e eu seguindo na direção contrária, né? E na época, né? Hoje não, né? Que as placas você não sabe de onde é a origem do veículo, né? Mas naquela época, né? Então, carioca já tirou onda comigo lá quando eu dei a volta, aí ele gritou, Paraíba! Eu tinha, né, cometido uma gafe ali. Então, isso é comum, e mais hoje, né? Sobre essa égide que nós estamos vivendo do politicamente correto. Nós temos que escolher as palavras que nós vamos falar. Porque determinadas palavras vai ferir, de repente, a sensibilidade, né, de algum grupo minoritário, de alguma etnia, né? Então, hoje, né, nós estamos vivendo esses dias, né? E tem muitas igrejas que me parece que adotaram esse estilo e querem de todas as formas serem aceitas pela nossa cultura, né, por esse ambiente que nós estamos vivendo. Nem que com isso venha a abrir mão, né, para se tornar mais palatável, vamos dizer assim, né, para se tornar mais aceitável, está se negociando muitas vezes o discurso, que deveria ser algo inegociável. Nós não podemos abrir mão, né, de valores e de princípios que estão preconizados na palavra de Deus para sermos aceitos pelo mundo. A história da igreja, né, é uma história de perseguição. O próprio apóstolo Paulo, ele disse na sua palavra, né, que aqueles que querem viver piamente
o Evangelho, sofrerá tribulações, sofrerá dificuldades. Por que que, né, pelo menos nesse lado ocidental que nós estamos vivendo, né, por que que nós não temos sofrido isso na pele? É uma pergunta a se fazer. Será que nós estamos diluindo o Evangelho, né, para sermos aceitos pela cultura e não sofrermos represálias desse ambiente que nós estamos vivendo? Porque se nós, de fato, estivermos andando nesse mundo, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, nós vamos ter dificuldade. É no ambiente de trabalho, é no ambiente acadêmico, né? É no ambiente até familiar, muitas vezes até dentro da igreja. Você vai ser taxado de santarrão, de alguma coisa, né? Está se achando isso e tudo mais, muitas vezes até dentro do nosso próprio ambiente. Eu não sou aqui, né, mais santo do que os irmãos, né, mais piedoso do que os irmãos. Eu tenho minhas lutas, assim como os irmãos têm também as suas lutas também. Mas uma coisa é fato, uma coisa, né, Deus nos desafia a cada dia, que nós temos que buscar viver, andar nesse mundo segundo o que Deus estabeleceu na sua palavra. E esse texto que o apóstolo Paulo, né, essa carta que ele escreveu aos irmãos lá de Éfeso, trata justamente dessa questão. São conselhos de como é que nós devemos andar aqui na nossa caminhada cristã, aqui nesse mundo. O verso 1, queria que você acompanhasse comigo, ele diz o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. O que é que Paulo quer dizer aqui, né? O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer que a medida que nós temos não é humana, mas é uma medida divina. O padrão que nós temos é alto. Ele orienta aqui na sua palavra: sejam imitadores de Deus. Se nós quisermos andar em santidade nesse mundo, nós temos que imitar a Deus. Se nós queremos ser pessoas piedosas nesse mundo, nós temos que agir, né, segundo esse padrão, segundo esse exemplo. Temos que imitar a Cristo, imitar a Deus. Nós somos constrangidos pela palavra a ser imitadores de Cristo, né? Está aqui, né? Imitadores de Deus. Esse é o nosso padrão. Muitas vezes a gente tem pessoas que a gente escolhe assim, né, como referenciais para a nossa vida. Nada contra, né? De fato, nós temos pessoas que são pessoas especiais para nós, no exemplo, na fé, né, no desprendimento. Isso não tem nada de mal nisso. Mas mesmo essas pessoas, elas têm seus momentos de fraqueza. Muitas vezes, quando nós nos fixamos em alguém, quando essa pessoa ela comete algum deslize, muitas vezes a nossa tendência é, né, ser tentado a cometer o mesmo deslize e nos enfraquecer, porque muitas vezes nós não temos colocado, né, e não temos tido o padrão que Deus estabeleceu aqui na sua palavra. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui para os irmãos ali de Éfeso, sejam imitadores de Deus. Então a nossa medida não é humana, a primeira coisa que nós temos que aprender aqui nessa noite, mas é divina, é um padrão perfeito. Tem gente que se decepciona na igreja, né, e sai da igreja. Esse dia eu pegava um Uber e o cara perguntou se agora em 2022 iria ter consciência cristã e tudo mais. E lá pelas tantas eu perguntei se ele era crente e tal. Ele disse: pastor, aí falou da experiência dele de 30 anos atrás. E hoje, como é que você está? Não, olha, eu, né, tive algumas decepções. Tá. Eu disse a ele: meu filho, você pode até ter tido, com certeza. Mas eu tenho certeza que Cristo nunca decepcionou você.
Cristo, Ele não nos decepciona. Por isso que nós temos que olhar para Cristo, né? Como o apóstolo Paulo, autor de Hebreus, né? Que é o autor e consumador da nossa fé. Esse é o padrão perfeito. A segunda coisa, né? No verso 2, eu queria que você lesse aqui. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, nosso padrão, em primeiro lugar, não é humano, é divino, né? Em segundo lugar, Cristo nos deu o seu exemplo, ou seja, Cristo é o nosso exemplo. Aqui o apóstolo Paulo, né, ensina que devemos fazer do amor a nossa principal regra de vida. O amor deve ser a nossa principal regra de vida. E o amor basicamente consiste em perdão. E em segundo lugar, em sacrifício. Duas coisas, né, que Cristo nos presenteou. Um perdão por meio do seu sacrifício. Cristo se ofereceu com intento de sermos aceitos por Deus. Deus aceitou, se agradou e sua ira foi apaziguada por esse sacrifício. Terceira coisa, aí o apóstolo Paulo agora, né, ele usa como padrão, né, a medida divina e o próprio Cristo nesses dois primeiros versículos. E no terceiro versículo ele diz o seguinte: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vós, como convém aos santos. Então, a terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é que devemos, na nossa caminhada aqui nesse mundo, nós temos que fugir de algumas coisas. Basicamente, é impureza sexual e idolatria. E o texto fala aqui de avareza. Avareza é o amor ao dinheiro. Nada mais é do que você trocar Deus por aquilo que você possui, né? Você coloca os seus bens, torna-se um ídolo na sua vida. E por impureza nós entendemos que seja toda sorte de desejo imundo, que eram bastante comuns nos dias de Paulo, ali, né, que era uma cultura pagã, uma cultura gentílica. O que Paulo está ensinando aqui é que nós devemos nos abster de toda imoralidade. Por quê? Porque o nosso corpo ele foi criado por Deus. Por quê? Porque nós estamos unidos a Cristo. Terceiro, por quê? Porque nós somos habitados pelo Espírito Santo. Hoje nós temos, por exemplo, né, o costume de assistir séries. Minha mulher assiste umas séries lá que ela ama, né, que é eu chamo de, mas são séries coreanas, né? Eu brinco com ela que é série Xing-Ling, né? Porque até dá para assistir essas séries, porque você não vai ver lá nenhum tipo de prática imoral. Você não vai ver mal, você vai ver contato físico. Eu acho que por causa que eles estão vivendo num ambiente de uma cultura diferente da nossa, né, eles têm determinados freios que nós que estamos vivendo aqui no mundo ocidental, essa cultura aí pagã, gentílica que nós estamos inseridos, já perdeu todos os tipos de freios. Todos os tipos de freios. Então, alguns tipos de série, quando você, né, notar que você não dá para assistir determinada série na frente das suas crianças, está na hora de você mudar de série. Quando você notar que você tem que pegar o controle remoto e acelerar a imagem, aquilo ali, está na hora de você mudar de série. É difícil hoje. Por quê? Porque ideologicamente, né, Hollywood quer imprimir agora, quer desconstruir tudo daquilo que nós temos, que a Bíblia, que o cristianismo tem como sendo puro, como sendo santo, como sendo louvável. Então você e eu, quando nos colocamos diante dessas coisas, de certa forma, nós estamos sendo contaminados.
Nós não estamos imunes a isso aí. Lembre-se que nós carregamos ainda a herança adâmica. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo de Deus, somos novas criaturas, temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, mas ainda andamos com a carne. O maior inimigo do homem está dentro dele mesmo, é ele mesmo. Seu maior inimigo não é o diabo não, nem o mundo não, é você mesmo. É o seu querer, a sua vontade. Então o apóstolo Paulo aqui, ele orienta os cristãos de Éfeso a fugir, a se abster dessas coisas, tanto da impureza, como da idolatria, da avareza. Porque a avareza nada mais é do que um tipo de adultério espiritual. Nós devemos lembrar que nós somos a noiva de quem? De Cristo, que nós não devemos estar em braços estranhos. Nós temos que estar nos braços de quem? De Cristo. O avarento faz do dinheiro o seu Deus e coloca o seu afeto nele. No verso 4, minha mulher disse que eu já estou precisando de óculos, e é verdade. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Paulo aqui nos diz que nós devemos fugir de determinadas falas inconvenientes, ou seja, nós temos que ter cuidado com a nossa língua. E aqui, algumas coisas que nós podemos aprender, por exemplo, torpeza, são gestos e comportamentos devassos, inconvenientes, parvoíces, discursos obscenos e lascivos, chocarrices, é o cristão que tem a permissão de serem, aliás, o cristão tem a permissão nós somos chamados a ser pessoas alegres e felizes, mas tudo isso tem que ser com sabedoria, com temor e com pureza, Os cristãos não devem falar palavras obscenas, contar piadas imorais, Nós não podemos usar a nossa fala, a nossa língua para essas coisas. Devemos adotar padrões novos, nos despojando da velha vida e nos revestindo da nova. Verso 5. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Deus. Então, aqui Paulo fecha, que os tais que praticam essas coisas não têm parte com Deus. Fica até em dúvida, se um crente, se uma pessoa que se diz evangélica, que participa da ceia, que é batizado, que tem comunhão na igreja, mas vive uma vida imoral, tem o seu coração nas coisas desse mundo, eu fico em dúvida se de fato essas pessoas são crentes, se de fato essas pessoas pertencem ao reino da graça de Deus. Talvez essas pessoas não sejam aparentemente sejam cristãs, mas de fato não são cristãs. Essas pessoas que vivem esse tipo de vida aí fora, o que o texto está dizendo aqui é que elas não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Ou seja, é que um dia elas sofrerão o juízo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por isso que nós não devemos tomar parte nessas coisas. Seja essa questão da impureza, seja essa questão da avareza. Isso, irmãos, nos cerca tão de perto. Tem pastores aí, querendo ensinar casais cristãos,
no ambiente sexual, aliás, na prática sexual, ensinando verdadeiras aberrações. Diz que para apimentar, alguns já até disseram, né? Para apimentar a relação, você pode assistir filmes pornográficos. É um absurdo isso, né? Não, porque você está só ali com a sua mulher. Você está plantando a semente do adultério dentro da sua casa, na sua relação. Você não está imune àquelas imagens. Isso só vai gerar frustração e depois queda. Tem um pastor aqui em Campina Grande que, infelizmente, né, se viciou em pornografia e terminou até, não sei, ele morreu, não sei se cometeu suicídio ou derivado, se trancou no quarto, abandonou mulher, abandonou filho. Coisa triste. Né? Hoje tem um mercado de sex shop funcionando dentro de muitas igrejas. Querendo, né? Apimentar o negócio. Isso vai terminar mal. Né? A natureza do homem é caída. E quem é homem sabe disso. A mulher aí no mundo aí estão tentando transformar ela numa máquina sexual. Mas a natureza dela não é assim. Mas o homem, ele não precisa ter sentimento. Eu disse, quando eu era mototáxi, né? Andava no tempo que Bill ainda dá umas bandeiradas por aí, né? Mas eu trabalhei, né? Com ele, nós trabalhamos juntos. Um dia eu peguei uma moça, né? Eu conversando com ela, né? Eu sempre às vezes puxava conversa para evangelizar, dar uma palavra ali, alguma coisa. Ela disse: eu estou para noivar, então noivo, vou casar. Eu disse uma coisa para ela que ela se assustou. Eu disse: nenhum homem é fiel a mulher alguma se ele não tiver o temor de Deus. Nenhum homem é fiel a mulher alguma se ele não tiver o temor de Deus. Porque ele não está sendo fiel à mulher, ele está sendo fiel a Deus em primeiro lugar. E por ser fiel a Deus, de tabela, ele é fiel à sua mulher. Então não traga esse veneno para dentro da sua relação, para dentro da sua casa. Isso vai terminar mal. Isso é impureza que você está semeando dentro do seu relacionamento. Fuge dessas questões. No verso 6. Não se deixe enganar com as palavras vazias. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Ou seja, por causa dessas práticas que para o mundo é corriqueiro, que para o mundo é comum, que para o mundo é normal, para você não é nada comum, não é nada corriqueiro, não é nada normal, porque você é filho de Deus. Eles são filhos do diabo, filho de Belial. Por isso que praticam essas coisas e acham extremamente natural. Nós não podemos nos iludir, isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, com o discurso daqueles que estão se perdendo. Só lembrar de Eva, lá no jardim do Éden, né? Foi seduzida ali pelo discurso contrário a Deus, por esse discurso que está aí fora, né? E a conversa era: certamente vocês não vão morrer, vocês vão ser iguais a Deus. Usou uma meia verdade ali, né? Conhecedores do bem e do mal, né? De fato, eles passaram a conhecer o bem e o mal, mas também passaram a morrer, né? O diabo só disse meia verdade. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Nós temos que estar preparados para dar razão, né, da nossa esperança, da nossa salvação. É por isso que nós temos que buscar as Escrituras. Daqui a pouco nós vamos tratar dessa questão, que nós temos falhado muitas vezes.
O nosso padrão é diferente do padrão do mundo. A medida do crente é diferente da medida do mundo. Isso é no falar, como o apóstolo Paulo já falou aqui. Isso é no vestir, isso é no andar. Nós somos chamados para ser sal e luz nesse mundo. Nós somos um povo diferente. O problema é que cada dia nós estamos mais parecidos com o mundo. Nós estamos mais mundanizados, todos os aspectos. Todos os aspectos. E o verso 7, diz aqui: portanto, não participem daquilo que eles fazem, ou seja, não se associem com eles. Ou seja, Paulo exorta a evitar a companhia de impuros. Quem são seus amigos? São pessoas que também temem a Deus, ou são pessoas que não temem a Deus? É possível que essas pessoas arrastem você para o pecado. Alguém tem um ditado até que diz aí, né? É mais fácil, né? Como é, meu Deus? É mais fácil o padre virar ladrão do que o ladrão virar padre. Não sei se você... Isso é um provérbio, né? Ou seja, é mais fácil aquele que está vivendo no pecado arrastar você para o pecado do que você que está buscando viver uma vida de santidade, levá-lo para a igreja. Eu não estou dizendo que você vai se intrigar das pessoas, você vai ser uma pessoa insociável. Eu não estou falando isso aqui, uma pessoa antipática. Não é isso. Eu, quando me converti, eu vivia na bandalheira, bebendo, saindo com meus amigos, farrando, me prostituindo, era isso. Quando eu me converti, ou fui convertido por Deus melhor, né? Aquelas pessoas que continuavam com aquele estilo de vida, eu não vi mais sentido andar com elas. Amigos meus de infância, eles não se tornaram meus inimigos, mas não dava mais para caminhar com eles. Eu tive que buscar agora novas amizades. Quem são suas amizades? Né? São pessoas que estão buscando viver uma vida piedosa, de santidade, buscando a palavra, né? Essas pessoas vai trazer, né, boas influências para a sua vida, ou mais influências. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós não devemos nos associar, caminhar, andar com essas pessoas. Verso 8. Por quê? Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós devemos nos lembrar quem nós somos. Nós devemos viver de acordo com quem nós somos hoje, filhos de Deus. Nós devemos andar, como ele diz aqui, né? Como filhos da luz. Vocês agora são luz no Senhor. A luz purifica, a luz ilumina, a luz aquece, a luz aponta a direção, ela avisa sobre os perigos, ela produz vida. O povo do mundo que não conhece a Deus está em trevas. E você que conhece a Deus, você está na luz. Por isso que você não pode se associar. Por isso que você não pode andar nessas coisas. As pessoas, os pecadores são semelhantes a homens nas trevas, que não sabem para onde estão indo, o que estão fazendo. Nós somos iluminados de forma salvadora pela palavra e pelo Espírito de Deus. Vamos caminhar, versos 9 e 10. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Aqui o apóstolo Paulo nos chama, né? Chamou os irmãos de Éfeso a produzirem bons frutos. Ou seja, nós devemos viver de acordo com o conhecimento que temos de Deus e da sua palavra.
Não devemos somente temer e evitar aquilo que desagrada a Deus, mas devemos considerar o que é aceitável a Ele. Paulo fala em bondade, que aponta para a generosidade com o próximo. A justiça, que é de dar aos homens e a Deus o que lhe pertence, o que lhes pertence. E a verdade, que não é algo apenas que se conhece, mas que se faz. É isso que o apóstolo Paulo está aqui chamando, né, os crentes da sua época a viverem sendo generosos com o seu próximo, a viverem a justiça de Deus, a viverem essa verdade que foi revelada a ele por meio de Jesus Cristo. Versos 11 a 14. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, trate de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Irmãos, o que é que o apóstolo Paulo está ensinando aqui à igreja naquela época? Nós não devemos apenas, não praticar essas coisas. Isso é a nossa obrigação. Nós não podemos viver na impureza sexual e na avareza, na idolatria, colocando o dinheiro, os bens no lugar de Deus. Mas nós somos também chamados a reprovar essas coisas. Ele diz aqui, no verso 11, quando ele diz aqui: tratem de, o finalzinho, pelo contrário, tratem de reprová-las. Nós temos, e nós somos chamados para sermos profetas do nosso tempo. Não apenas não praticar, mas reprovar. Lembra de João Batista? Herodes estava vivendo com a mulher de seu irmão. Estava vivendo em adultério, E por causa disso, João Batista foi preso. E por causa disso, João Batista perdeu a sua cabeça, foi morto. Nós temos um compromisso com Deus. Muitas vezes nós nos omitimos, meter com isso não falar nada, problema dele. Às vezes até com o próprio irmão dentro da igreja. Quando nós temos o compromisso, a responsabilidade de exortar, de chamar ele ao feito, de chamar as coisas à ordem, de orientar, de dar uma palavra de orientação de caminho. Às vezes o irmão está querendo sair do caminho, se desviar do propósito de Deus para a sua vida. Muitas vezes nós somos cúmplices dos pecados dos outros, porque não confrontamos. Muitas vezes nos calamos. Como filhos da luz, temos a obrigação de reprovar as obras das trevas. Será que nós temos feito isso, irmão? Ou temos silenciado? Para não sermos atacados, porque isso vai gerar uma resposta, ou não? É por isso que as igrejas estão querendo, como eu falei no início, se tornarem palatáveis. Não há confronto, determinados temas, determinados assuntos não são pregados no púlpito, porque senão vai ferir a sensibilidade de algumas pessoas que estão na plateia. Parece que a igreja está, os púlpitos, têm sido ocupados por incrédulos. Incrédulos não têm o temor de Deus, não quer viver uma vida de santidade, não quer viver uma vida de piedade. Então, ao ocupar o púlpito, se suaviza a mensagem do Evangelho. Escolhe-se apenas alguns versículos que são mais
Jesus te ama, né? Não, ele nos ama, de fato, né? Venha como você está aí, fica aí, não tem problema, né? Desde que você dê o dízimo, desde que você seja fiel na sua oferta, não tem problema. Uma pessoa temente a Deus tem vergonha de falar muitas coisas que muitas pessoas mais não têm vergonha de fazer. É a luz que descobre o que antes estava oculto em trevas. Assim convém aos filhos da luz, que são luz no Senhor, descobrir aos outros os seus pecados. O verso 14, irmãos, ele serve para nos lembrar do quão insensíveis são em relação ao perigo que estão correndo as pessoas que não conhecem a Deus, e quão inaptos naturalmente são em relação às noções, impressões e ações espirituais. A conversão não é nada menos do que despertarmos do sono, ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. Verso 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. O apóstolo Paulo aqui, ele ressalta que a prudência deve ser ressaltada. Ou seja, é impossível manter a pureza e santidade de coração sem muita cautela e cuidado. Na verdade, somente estão aptos a repreender os outros aqueles que são prudentes e cuidadosos consigo mesmo. Versos 16, já caminhando para o final. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O apóstolo Paulo aqui, diante desse cenário, né? Diante de tudo isso que ele já falou, ele nos chama a sermos bons administradores do tempo. Irmãos, a começar por mim, viu? Fazer uma confissão aqui. Quantas vezes nós perdemos tempo, né? Em redes sociais, se inteirando, né? Eu já gostei muito de futebol, deixei de gostar, né? Antes de me converter, eu ia até fundar uma torcida organizada, né? Chamava-se TOAF, Torcida Organizada Anti-Flamengo. Ontem, se Deus não tivesse me convertido, ontem eu estaria em festa, né? Estaria presidindo essa torcida organizada. Torcida organizada. Eu desgostei de futebol, nem assisti, nem me interesso, nem procuro saber, né? Mas eu ainda gosto muito de política, do que está acontecendo, de acompanhar. E eu confesso que eu tenho que me disciplinar mais nisso, porque termina virando um vício. Porque você começa a assistir aquele noticiário que começa da manhã, mas é a mesma coisa que vai dizer à noite. E você poderia, muitas vezes, se dedicar a uma leitura de um livro, ao estudo das Escrituras. Não que você vai ficar um alienado no mundo, sem saber do que está acontecendo. Não! Mas você tem que ter um momento certo para ver aquilo e parar. Eu falei das séries ainda agora há pouco, né? Tem gente que, né, quando sai, é o quê? Eu esqueci o nome. Sai um episódio, não, é um... Uma temporada, esse negócio aí. Aí sai 10 episódios. Aí tem gente que assiste os 10 no mesmo dia. Passa 10 horas de frente a uma tela de TV, de computador, ou seja lá.
Eu fico pensando, será que nós fazemos, será que isso é remir o tempo? Acredito que não. Nós temos muitas vezes desperdiçado, nós não temos sido bons administradores do tempo. O nosso tempo, irmãos, é dado por Deus para um fim proveitoso. E não pode ser desperdiçado, dissipado, desperdiçado, perdido, quando não é empregado de acordo com o seu intento. Isso é muito sério. Nós devemos fazer o melhor uso possível do tempo. Pessoas sábias tiram o melhor proveito do seu tempo. O verbo usado pelo apóstolo Paulo aqui, remir, quer dizer comprar de volta. Significa tirar o melhor proveito do tempo. O diabo tenta nos pressionar para que, pela falta de tempo, não pensemos nos valores do reino. Onde é que nós temos usado o nosso tempo? Com que a gente tem utilizado o nosso tempo? Verso 17. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 17, né? E aqui nós vamos ler o restante dos versículos. Primeiro, verso 18: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 21: sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Bom, primeira coisa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, né? Primeira coisa, ele diz que nós não devemos dar lugar ao vício, à extravagância. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é nos chamando à moderação. A Bíblia não é contra o uso moderado de bebida alcoólica. Né, como no passado, que eu falei ainda agora há pouco para vocês, eu bebia, eu optei por ser abstêmio, eu não bebo nada, né? Mas nós não podemos esquecer, né, que Jesus lá no seu primeiro milagre, lá nas bodas de Caná da Galileia, transformou a água em suco de uva, em vinho, e foi vinho da melhor qualidade. Então, não é isso, né? Mas é difícil o ser humano, e principalmente quem teve experiências com álcool no passado, é melhor se abster completamente, né? A não ter que lidar, né, com a sua carne, a não ter que lutar com ela. É melhor você se abster completamente. O que é que Paulo está dizendo aqui? A embriaguez não é amiga da castidade e da pureza da vida, né? Por natureza, proporciona extravagância, leva os homens à lascívia grosseira e maldades extremas. Passa num bar desse aí, fica olhando e observando a postura das mulheres, dos homens, né? Cara, muda. Eu conheço pessoas que, quando elas estão sãs, elas são completamente diferentes quando estão embriagadas. Quando elas bebem, se embriagam, elas ficam extrovertidas, né? Perdem a timidez, aquela coisa. Isso é perigoso, né? Isso é muito
Isso é muito perigoso. Eu tenho que avançar aqui, porque eu sei que a hora já está, né? Nós dizemos, quando a gente atenta para uma pessoa que está embriagada, né? A gente... o que é que a gente diz? A gente vai dizer que ela está sob a influência de quê? Do álcool. Da mesma forma, um cristão cheio do Espírito Santo, ele está sobre a influência do poder do Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas nos deixar encher. Se eu puder usar essa metáfora aqui, eu talvez não seja bem, o termo seria esse, mas nós deveríamos nos deixar embriagar do Espírito Santo de Deus. Talvez alguém não goste dessa expressão que eu usei aqui, né? Porque embriaguez sempre está ligado a algo negativo, né? Por isso que o apóstolo Paulo aqui mandou nos deixar encher, né? Uma pessoa embriagada, né, ela perde o controle de si. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ganha controle sobre si. Não é interessante? Uma pessoa que está embriagada, ela não tem controle, não tem domínio, né? Muitas vezes ela fica fora de si. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o quê? Domínio próprio. Domínio com a língua, né? Domínio com explosão. Você é uma pessoa, né, que se irrita com facilidade, você vai ter mais domínio sobre essas situações. O Martin Lloyd Jones, ele disse o seguinte: o álcool é um ladrão de cérebros. A embriaguez impede o homem de agir de maneira sensata. O que o Espírito Santo faz é exatamente o oposto. O resultado do uso desenfreado do álcool é dissolução, perda de pudor e vergonha, desgraça, lágrimas, pobreza, separação e a destruição da família. Isso é o que o álcool geralmente produz na vida de uma pessoa. E Paulo, no mesmo versículo 18, ele diz: mas se deixe encher do Espírito de Deus. O verbo usado pelo apóstolo Paulo aqui está no modo imperativo, ou seja, encher-se do Espírito Santo não é uma opção, mas é um mandamento de Deus. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é uma obrigação e não é algo opcional. A conclusão é que nós recebemos uma ordem de sermos cheios do Espírito Santo e estamos pecando se nós não estamos. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, o verbo usado pelo apóstolo Paulo está no plural, ou seja, não é algo apenas individual, mas é algo para ser vivenciado por toda a igreja. Enchei-vos. A palavra foi para a igreja, né, lá de Éfeso. O mandamento é que toda a igreja esteja cheia do Espírito Santo. Não é o privilégio de alguns, mas é uma possibilidade de todo o povo de Deus. Em terceiro lugar, o verbo que o apóstolo Paulo usou está na voz passiva. O sentido é, e essa tradução que eu li aqui para os irmãos é: mas deixe-se encher do Espírito Santo. Ninguém tem o poder, ninguém pode encher-se de si mesmo, né, do Espírito Santo. É deixar-se encher do Espírito Santo. Nenhum homem pode soprar, né, o Espírito Santo sobre alguém, né? Tem gente aí querendo fazer isso, né? E ficar pleno, na plenitude do Espírito Santo. Não é isso. O sentido não é o quanto mais do Espírito Santo nós temos, mas o quanto mais o Espírito Santo tem de nós. Há um sentido, né, diferente. O quanto ele controla a nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é não o entristecer, nem apagá-lo, mas se submeter à sua autoridade, influência e poder.
Em quarto lugar, o verbo está no presente contínuo. Ou seja, a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência de uma vez para sempre, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Se você está buscando se submeter continuamente, diariamente, à vontade de Deus na sua vida, você está experimentando um enchimento do Espírito Santo em você. Fomos selados de uma vez por todas. Nós somos selados pelo Espírito Santo de uma vez por todas. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que é o penhor da nossa salvação. Mas temos a necessidade diária de enchimento. Nós temos essa necessidade diária do enchimento. O Espírito Santo é quem convence do pecado, não é? É quem opera o novo nascimento, é quem ilumina, quem consola, quem intercede, quem batiza no corpo, quem nos batiza no corpo de Cristo, é quem testifica que somos filhos de Deus, é quem habita em nós. É possível ser nascido do Espírito Santo, habitado por Ele. Presta atenção no que eu vou dizer. É possível ser nascido do Espírito Santo, habitado por Ele, selado, e ainda assim está sem a plenitude do Espírito Santo. Aqui não está falando de salvação, não, né? De perda de salvação, algo dessa natureza. É preciso que você seja um crente, né? Selado, habitado pelo Espírito de Deus, mas você não está experienciando o enchimento, essa plenitude do Espírito Santo. Billy Graham disse o seguinte: todos os cristãos devem ser cheios do Espírito Santo. Qualquer coisa menos do que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. É só parte do plano de Deus para a nossa vida. Ele diz que todo cristão deve ser cheio do Espírito Santo. O verso 19 ainda, só reforçando aqui: falando entre vós com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. O que é que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Que nós temos que ter um estilo de vida devocional. Aqueles que estão cheios do Espírito Santo são levados a realizar atos de devoção e todas as expressões apropriadas ao Espírito. O crente cheio do Espírito Santo adora a Deus com entusiasmo, com profusão, com alegria. Não podemos confundir, evidentemente, entusiasmo com barulho, né? Muito barulho muitas vezes. Nem emocionalismo. A adoração verdadeira é em espírito, em verdade. É cristocêntrico. Isso é uma coisa que nós temos que ter na nossa vida. Eu sei que tem muitos crentes aqui que só leem a Bíblia quando o pastor manda ler na igreja. Eu digo isso, irmão, porque muitos anos da minha vida eu fazia isso. E talvez muitos de vocês aqui estejam vivendo isso na sua vida. Nós temos que ter o costume de ter uma vida de oração diária. Não precisa passar horas. A primeira coisa que você tem que fazer de manhã quando levantar é dizer: Senhor, muito obrigado pela noite que passei, pelo sono restaurador, por estar aqui de pé e com saúde. Obrigado pelo meu lar, pela minha família. Intercede pela igreja sofredora, intercede pela igreja no mundo livre, para que Deus avive a sua obra. Ora pelo teu pastor, faz uma listinha de oração ali, 10, 15 minutos, né? Quando você for sentar na mesa, hoje a TV sequestra esses momentos da igreja. O ideal é desligar, é sentar na mesa, é ter aquele momento de oração, de agradecimento, de gratidão a Deus por ter o pão na mesa. Viver um estilo de vida é ler as escrituras todos os dias. Tem planos de leitura aí na internet, anual da Bíblia. Ter esse contato, meditar. É isso que Paulo está nos ensinando aqui nesse verso 19, que nós temos que ter uma vida devocional, né? E ele fala aqui: falando entre vocês com salmos, com hinos e cantos espirituais, cantando e louvando a Deus, ao Senhor. Quando nos encontramos, quer que a gente converse, hein?
Qual é o nosso assunto? Tem que pensar sobre isso. Verso 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sendo grato por tudo, né? Então, não é pelo que é mal, pelo mal moral, né? Você não vai dar graças a Deus porque o seu marido, por exemplo, traiu você. Não é nesse sentido, né? O crente cheio do Espírito Santo não está cheio de queixas e murmurações. Devemos dar graças por tudo, não somente pelas bênçãos espirituais desfrutadas, mas também pelas misericórdias temporais, né? O pão de cada dia, por exemplo. Não somente pelo bem-estar, mas também pelas nossas aflições, né? Porque muitas vezes no sofrimento é que a gente adquire experiência, esperança. Entendemos por dar graças por tudo, o que é consistente com a amorosa paternidade de Deus. E para finalizar, o verso 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que é que Paulo aqui nos chama aqui? Que nós devemos viver uma vida de humildade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode ser altiva, arrogante, prepotente, soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo, né? Destilam mansidão e humildade de coração. Concluindo, como nós temos andado aqui nesse mundo? Será que temos tomado Cristo como medida, como exemplo? Será que temos fugido da idolatria e da imoralidade sexual? Será que temos guardado o nosso falar? Será que estamos cientes de quem somos, da nossa posição diante de Cristo? Será que temos produzido bons frutos? Será que temos sido um profeta do nosso tempo, pregado contra aquilo que o mundo acha normal, né, e salutar, mas que segundo a palavra de Deus não é? Será que nós temos buscado estar submisso à vontade do Espírito e consequentemente estar sendo cheio por Ele? Será que nós temos buscado viver uma vida de devocional? Será que nós temos sido gratos a Deus? Irmãos, se nós não estamos praticando essas coisas, nós temos que começar a praticar, porque é assim que Deus quer que andemos nesse mundo, não como os ímpios, como os incrédulos, como os pagãos, como os gentios, mas como filhos e filhas de Deus.